Eu não costumo fazer respostas relativas às questões de interpretação de lei. No entanto, eu acho que o canal do Otário, que efetuou uma publicação no seu blog, merece uma resposta digna. Primeiro porque o canal do Otário realmente faz um serviço excelente para todo brasileiro. Eu acho que os vídeos deles são de excelente qualidade e trazem assuntos muito bons relativos à nossa cidadania. Eu quero aqui parabenizar o canal do Otário, esse trabalho espetacular que está sendo feito, e realmente acho que isso vai ajudar a mudar um pouco o Brasil. Mas, embora eu tenha essa admiração pelo canal, eu não posso concordar com o que foi publicado hoje a respeito da isenção dos $100 referente ao Decreto-Lei 1804 de 80, porque realmente eu quero tentar aqui explicar a interpretação errônea que teve o canal do Otário. O canal do Otário hoje publicou uma matéria dizendo que o desembargador federal, o desembargador Álvaro Eduardo Junqueira, se equivocou, ele usa a palavra se equivocou, afirmando que o decreto-lei isentava a mercadoria cujos valores eram inferiores a $100. O desembargador não se equivocou. Quem é você para dizer que um desembargador se equivocou? Só se você for um ministro do STF para dizer isso. O desembargador não publicou nada errado. Ele disse que o decreto é válido e ele diz muito bem assim: verifica-se que o Decreto-Lei número 1804, no artigo 2º, estabelece que as remessas de até $100 são isentas de imposto de importação quando destinadas à pessoa física, nada mencionando sobre o remetente. Após a portaria MF 15699 e a instrução 09699 passam a exigir que tanto o destinatário quanto o remetente fossem pessoas físicas e diminuiu o valor da isenção para o limite de $50. Isso o desembargador disse. E ele segue: dessa forma, não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato normativo, ainda que normativo, portaria ou instrução normativa, extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. Vejam que o desembargador não se equivocou, ele deixou a sua mensagem muito clara aqui. Ele disse que a Receita Federal extrapolou o limite claramente estabelecido em lei e que não pode diminuir o valor da isenção para o limite de 50. Ou seja, se a lei diz que é $100 o limite da isenção, deve prevalecer os $100. O desembargador, Dr. Álvaro Eduardo Junqueira, ele teve o seu voto seguido por outros 2 desembargadores. Um, que é o desembargador Joel Ilan Paciornik, e a desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarreri. Portanto, não há equívoco na decisão. Muito pelo contrário. Não é apenas um desembargador que disse isso. Foram 3 desembargadores. Estariam os 3 desembargadores equivocados na sua afirmação? Para mim, pareceu muito claro o que eles quiseram falar. Que a Receita Federal, por portaria ou instrução normativa, não pode estabelecer limites inferiores ao que a lei já prevê. Outra questão levantada pelo canal do Otário foi em relação ao artigo 2º do Decreto 1804 de 80, no que diz respeito à afirmação de que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção. Então, no estrito senso, na leitura desse artigo, a gente realmente tem uma impressão de que o Ministério da Fazenda ele pode fazer ou pode não fazer. Essa é a interpretação que a gente tem que analisar com muito cuidado. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês desse poder-dever, que na verdade esse poder teria que ser feito a leitura como dever dele. Na Lei 9.099 de 95, você vai lá no artigo 89 e faça a leitura. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. O Ministério Público ele não pode propor a suspensão, ele deve propor a suspensão. Isso é uma obrigação do Ministério Público. Se ele não
não fizer essa suspensão, ele não propor, é nulidade do processo criminal. E podem vir aqui os criminalistas mencionar esse artigo 89 e confirmar isso daqui. Porque é um poder-dever do Ministério Público. Assim como foi feito esse artigo, na 9.099, o artigo 89, foi também o decreto 1804. Essa questão do poder-dever. Na verdade, ele deve fazer a isenção de até $100. A Receita Federal está limitada aos parâmetros da lei. A Receita ela não pode dispor coisa diferente de uma lei. A Receita Federal ela não pode dispor de valores de isenção do imposto de importação. A lei é muito clara ao estabelecer de que as isenções só podem ser feitas através de uma lei ordinária. Portanto, a portaria da Receita Federal vai ser declarada inconstitucional justamente porque ela não pode estabelecer limites diferentes do que a lei ordinária estabelece. Inclusive, eu quero trazer aqui para vocês um julgado, uma ação direta de inconstitucionalidade 2006, MC, do relator Maurício Correia, e ele diz o seguinte: a criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional, enquanto de isenção é versada na lei ordinária. Não há, pois, invasão da área reservada à emenda constitucional quando a lei ordinária cria isenção. O poder público tem atribuições, tem a legitimidade para isentar contribuições por ela instituídas nos limites de suas atribuições, artigo 149 da Constituição. Então, eu queria pedir para o canal do Otário para que ele apresente uma jurisprudência desse caso. Nós apresentamos um julgado do TRF4 dando isenção de até $100. E o que o canal do Otário apresentou? Nada. Nós temos um julgado do TRF4 a favor do contribuinte. E o governo tem um canal do Otário para dizer que pode cobrar. Porque em nenhum outro lugar há uma decisão. Nós temos decisões monocráticas, sim, sentenças. Eu vi uma sentença dizendo que a portaria é legal, mas é uma sentença. Ela não é uma jurisprudência. Ela não é um caso julgado pelo tribunal. Então, eles não têm nada. Nós temos um julgado. O fato é que, através do Código Tributário, a gente sabe que somente por lei ordinária pode ser instituído uma isenção do imposto, o que prevalece a teoria de que a portaria da Receita Federal e a instrução normativa são ilegais. As portarias e as instruções normativas apenas podem regulamentar alguma coisa. Elas não podem dispor de algo, elas podem regulamentar. Elas teriam que dar as diretrizes, mas sempre no limite da legislação. Então é certo que a Receita Federal, claro, ela não vai admitir que a sua portaria é legal, mas já tivemos casos da decretação da sua ilegalidade. Recentemente recebi uma notícia de um dos meus amigos que me questionaram informando de que a Receita Federal própria disse que somente não terá validade o decreto, a portaria da Receita Federal se entrar com uma ação judicial que declare ela ilegal. Já temos essas decisões, só que infelizmente precisam ser entradas de forma autônomas. Cada um tem que entrar e pedir a sua ilegalidade. Eu quero aqui deixar claro que, obviamente, isso é uma questão de interpretação da legislação. Poderão haver decisões contrárias, porque o interesse do governo é muito grande. Pode sim, porque o STF e STJ, não raras as vezes, trazem uma decisão política, infelizmente. Mas o que a legislação diz é que impostos são isentos em mercadorias até $100. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho válido aqui o canal do Otário fazer essa crítica. Acho que a crítica só vem quando tem uma repercussão muito grande e eu realmente fico muito feliz de ter vindo essas críticas e essa discussão toda de uma lei de 1980. Veja só, a gente está em pleno 2014 discutindo uma legislação de 1980. É uma vergonha isso. Isso é uma vergonha. Isso já era para ter sido decidido, já era para ter sido estabelecido. Nós estamos aqui quase mais de 30 anos discutindo essa legislação. Infelizmente o Brasil é assim.
E a gente tem que fazer um Brasil diferente. Nós temos que criticar, a gente tem que ir a favor, nós temos que mudar de pensamento. Pode ser que amanhã eu venha aqui e mude o meu pensamento. A legislação é assim. A legislação tem interpretações. Tudo tem interpretações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero dizer aqui que o assunto mais votado para o próximo vídeo vai se tratar da repetição de INDEP. Então você que foi tributado há 5 anos atrás e guardou a sua nota de tributação simplificada, continue guardando essa notinha que eu vou dar uma esperança boa para vocês aí, para tentar fazer a cobrança desse tributo que foi pago indevidamente. Claro que essas ações são ações de risco, mas não tem custo o risco para vocês. Por quê? Porque você pode entrar sem advogado, você não vai precisar pagar custa e você vai ter uma decisão judicial que pode te trazer o dinheiro de volta. Se você ficar de braço cruzado, você não vai ganhar nada, infelizmente. Pelo menos tente. Se vai vir ou não vai vir, isso é uma outra questão. Mas vamos acreditar que vai vir. Nós temos decisão para isso. Valeu, pessoal. Obrigado.